bilionário ignorou a alegria. Até que a faxineira e sua filha revelaram um momento incrível. A colossal mansão de Roberto era um monumento ao dinheiro e à ostentação. Reluzia tanto que mesmo o sol parecia ter ciúmes de seu brilho. Ele, um bilionário, passava dias e noites mergulhado em números e contratos, cercado por luxos que muitos apenas sonhariam. Mas a solidão era sua companheira constante, e cada nova aquisição não preenchia o vazio de seu peito. Enquanto isso, na periferia de São Paulo, Dona Maria, uma faxineira de 50 anos, lutava com todas as suas forças para criar a filha Ana, uma menina de 10 anos. A rotina dela era feita de sacrifícios e esperança, repleta de pequenas alegrias, como as danças improvisadas com Ana em sua modesta sala de estar. Um dia comum, Dona Maria recebeu uma chamada inusitada: limpar a mansão de Roberto. Ao cruzar os portões, o frio na barriga tomou conta dela. As paredes refletiam o poder que a riqueza trazia, mas, ao entrar, ela sentiu que algo estava em falta. Enquanto trabalhava, Ana, ao lado da mãe, arregalou os olhos diante da beleza efêmera do lugar. As luzes, os lustres, tudo reluzia. Roberto, observando delas à distância, sentiu uma pontada de desagrado pela alegria pura que emanava daquela criança. Para ele, toda aquela vivacidade era apenas uma lembrança distante. Mas, quando a canção popular brasileira começou a tocar, Ana não resistiu e começou a dançar. Seus passos, leves e inocentes, transformaram o ar. A dança foi como um raio ofuscante, penetrando no coração fechado de Roberto. Ele se viu cercado por memórias de um tempo em que a simplicidade e a felicidade eram a norma, e não a exceção. Assisti-la foi como um vislumbre de um passado que ele achou estar enterrado sob o peso de sua fortuna. Com uma coragem silenciosa, Ana virou-se para Roberto e perguntou, com aquele brilho nos olhos que só as crianças têm: "Você também dançava quando era criança, seu Roberto?" A pergunta lhe fisgou a alma, uma isca disparada com força, obrigando-o a confrontar suas escolhas. Ele tentou se envolver mais, dialogar com suas equipes, sentir o calor humano que a riqueza lhe havia roubado, mas a arrogância se ergueu como uma barreira a separá-lo do mundo real. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Uma grande noite de gala estava marcada para um evento beneficente em sua mansão, onde o glamour e o lucro deveriam reinar. Mas o inesperado aconteceu quando Dona Maria e Ana apareceram entre os convidados. Ao olhar para os olhos determinados de Maria e para a alegria que emanava de Ana, Roberto sentiu uma inquietação que o fazia questionar tudo. O que era realmente sucesso? Enquanto observava a menina dançar novamente, ele teve certeza de que a riqueza era apenas uma ferramenta. O verdadeiro tesouro estava nas relações, na felicidade que ele havia deixado para trás. Mas ainda havia um dilema. O que ele faria com essa nova compreensão? À medida que o ar se tornava denso com a expectativa, a pergunta ressoou em sua mente, retumbando como um eco: "Por que você não dança também, seu Roberto?" Aquela frase, carregada de inocência e urgência, era o convite que ele esperava. Aquela dança poderia ser o início de uma nova vida, mas ele poderia se permitir? O clima na mansão estava eletricamente denso. As luzes brilhantes, os sorrisos forçados e as conversas superficiais ao redor de Roberto pareciam desvanecer em comparação com a autenticidade daqueles momentos que Dona Maria e Ana proporcionavam. Ele não conseguia tirar os olhos dela, a menina tão cheia de vida, dançando e rindo como se estivesse no meio de uma festa só dela, e por um instante, o bilionário se sentiu completamente invisível. Levado por um impulso repentino, Roberto se afastou dos convidados e caminhou em direção ao pequeno grupo que se formara ao redor de Ana. Ela percebeu a presença dele, parou a dança e o olhou, a inocência brilhando em seus olhos castanhos. A multidão na gala ainda murmurava, mas Roberto só podia ouvir o coração bater forte em seu peito. "Você dança muito bem", ele elogiou, tentando colocar um sorriso no rosto. O gesto não foi apenas um cumprimento, foi um sinal de que algo tinha mudado dentro dele. Ana sorriu de volta sem a menor timidez. A história da dança e da alegria dela finalmente abria uma porta em sua mente, fazendo ele se recordar daqueles dias despreocupados de sua própria infância. A sensação era nova e rejuvenescida, mas também cercada de receios.
Você também pode dançar, seu Roberto, ela insistiu como se soubesse, de alguma forma, que ele precisava daquele convite. No fundo, algo dentro dele se agitou. O que quebrou o ciclo da solidão? Uma simples dança? Com a adrenalina subindo por seu corpo, ele hesitou, uma mistura de medo e expectativa crescendo dentro dele. Enquanto isso, Dona Maria, com o olhar perspicaz de uma mãe que já viu o mundo de maneira amarga, observava tudo à distância. A dúvida consumia. O que faria aquele homem com a luz que eles trouxeram? Poderia ele se permitir sentir de novo? As emoções que Ana despertava nele eram um eco de um passado que ele havia deixado para trás. Uma nova vida poderia brotar a partir daquele momento? A música voltou a tocar, e o ritmo pulsava como um coração batendo forte. Roberto sabia que as expectativas ao seu redor eram altas, mas o verdadeiro espetáculo era o que estava ocorrendo dentro dele. Ao lembrar-se de seu velho amor pela dança e daquela conexão visceral que sentia naquele instante, ele estendeu a mão na direção de Ana. Você pode me ensinar? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro hesitante, mas era carregada de fervor. Ana abriu um sorriso radiante, e seus olhos brilhavam como estrelas. A multidão se silenciou, atenta ao que poderia se desenrolar naquele momento inesperado. Ele deu o primeiro passo, um movimento desajeitado, mas determinado. Ana o seguiu, ensinando-o a se mover. As risadas tomaram conta de ambos, e aos poucos, o constrangimento foi dando lugar a um prazer genuíno. A cada passo Roberto não apenas dançava, mas também quebrava as correntes invisíveis que o prendiam. Ele era um homem de poder e dinheiro, mas naquele instante, tudo isso não importava. O que mais contava era a conexão que estava se formando. No fundo do seu coração, um pensamento ecoava. O que mais eu posso descobrir que está guardado dentro de mim? Será que este era o começo de uma transformação mais profunda? O tempo parecia parar enquanto ele dançava, sentindo liberdade pela primeira vez em muitos anos. Mas um novo dilema surgiria com a força dessa descoberta, e ele teria que se decidir. Seria ele o bilionário solitário, ou o homem que reencontrou sua humanidade? O futuro estava repleto de incertezas, e a música seguia, como um convite irresistível à mudança. Mas agora, ele sabia que não estava mais sozinho nessa dança. Roberto continuou a dançar com Ana, movendo-se ao ritmo da música que preenchia a sala. Cada passo se tornava uma libertação, um pequeno grito de revolta contra a solidão que por tanto tempo o acompanhou. Ele se deixou levar pela alegria contagiante da menina, e ao olhar em seus olhos, viu um espelho do que poderia ser sua própria vida, pura, simples e repleta de sonhos. Os convidados começavam a murmurar, alguns sorriam, outros pareciam surpresos. Aquela imagem inusitada do bilionário arrogante dançando com uma criança simples era, para muitos, um símbolo de que mudanças estavam a caminho. A energia do ambiente se transformou, e mesmo Dona Maria, que antes observava com preocupação, não pôde evitar um gesto sutil de aprovação, seu coração começando a se aquecer com a visão. Ana, com seu jeito espontâneo, guiava Roberto com facilidade. Ele se sentia leve, como se tivesse jogado fora um peso que carregava anos a fio. Olha, seu Roberto, assim. Ela o instruía, rindo com uma naturalidade tão genuína que fez o coração dele se encher de um calor inesperado. Ele sorriu não só de felicidade, mas também de realização por se permitir ser vulnerável naquele momento. Quando a música mudou, uma baladinha suave tomou conta do ambiente. Ana agarrou a mão de Roberto, puxando-o de uma maneira decidida. Agora é hora de pensar em coisas boas, disse ela, e com isso ele percebeu que a dança havia se transformado em algo ainda mais especial, um ato de esperança, uma forma de sonhar acordado. No entanto, no fundo de sua mente a dúvida começou a aparecer como uma sombra inquietante. O que aconteceria quando a música parasse? Ele voltaria a ser aquele homem distante e fechado que todos conheciam? Aqueles minutos de alegria estavam longe da realidade dura que o aguardava. As perguntas giravam na sua cabeça. Que tipo de pai você é se não consegue dar amor genuíno aos seus filhos, ou, quem sabe, nem mesmo a si mesmo? Ele se lembrou de Yasmin, sua filha. Há muito tempo não a via com esses olhos, não sentia essa conexão. Os anos da vida profissional lhe custaram tudo, principalmente seu papel dentro da família. Será que era tarde demais para mudar? A música, mais uma vez, do nada, começou a acelerar, e Roberto tentou acompanhar, absorvendo a adrenalina do momento. Mas ao mesmo tempo que a energia crescia, um peso voltou a se instalar em sua consciência. O que aconteceria quando essa festa terminasse? Ele já havia se iludido antes e sabia que a realidade poderia ser implacável. Quando a música finalmente cessou, o aplauso retumbou ao redor deles, e Ana sorriu como se tivesse conquistado o mundo.
Ela estava tão orgulhosa, enquanto Roberto a olhava com uma mistura de gratidão e temor. Ele queria acreditar que aquela mudança em sua vida era um começo, mas estava ciente de que precisava de mais do que uma simples dança para avançar. E assim, respirando fundo, Roberto segurou os ombros de Ana e com um olhar sério disse: Eu preciso de sua ajuda. Você pode me mostrar como é ter um coração leve de novo? Ana, com um brilho sincero nos olhos, sorriu e acenou, já sabendo que havia muito pela frente. Ela o convidou a se sentar, enquanto Dona Maria se aproximava. Mas quando Roberto estava prestes a fazer uma pergunta que poderia mudar tudo, um barulho estrondoso cortou o ar da gala, fazendo seu coração disparar. O que seria aquilo? Alguma coisa estava prestes a acontecer, algo que mudaria o rumo da festa e talvez a vida de Roberto. Uma nova transformação aguardava por ele. O estrondo ecoou pela sala, interrompendo os sorrisos e as conversas animadas. As cabeças se viraram, buscando a origem do barulho. Roberto sentiu a tensão no ar, como uma corda prestes a estourar. A música, antes vibrante, agora parecia distante, perdida em meio ao choque coletivo. Ana olhou para Roberto, seus olhos cheios de confusão e um medo inocente. O que foi isso, seu Roberto? Ela parecia maior que a própria idade, encarando-o com uma curiosidade que fez o coração dele derreter ainda mais. E ele, tentando esconder seu próprio espanto, apenas balançou a cabeça, sem saber como responder. Dona Maria se aproximou, sua expressão agora de preocupação intensa. Deve ter sido algo sério, disse ela, a voz firme, mas trêmula. Vou ver o que aconteceu. Roberto queria segui-la, mas estava paralisado. As imagens de múltiplos rostos em seu entorno, antes tão alegres, agora refletiam apreensão. De repente, a multidão se abriu, e um grupo de pessoas se aglomerou na entrada. Vozes altas começaram a ecoar, misturando-se aos aplausos hesitantes que segundos antes haviam preenchido o ambiente. O clima mágico da festa se desfez como um sonho. Ana puxou a mão de Roberto, ainda incrédula, e ele percebeu o papel que estava prestes a desempenhar. Ele precisava ser forte, precisava mostrar que havia um caminho através da tempestade. Vamos ver? Ele disse, firmando a postura e dando um passo à frente, puxando a pequena garotinha junto a ele. Enquanto caminhavam, Roberto começou a sentir a inquietação no fundo de seu estômago. Ele sabia que as mudanças em sua vida começavam ali, mas será que ele estava pronto para enfrentar o que quer que tivesse acontecido? Aproximando-se da entrada, Roberto viu um grupo de empregados que estavam diante da escada, todos entretidos com algo muito mais sério do que apenas uma festa. Entre risos nervosos e cochichos, ele finalmente viu o que estava causando tanta agitação. Uma mesa caída, cercada por um cheiro de coisas que não deveriam estar ali. Porém, no meio de tudo, algo mais se destacava. Um homem caído, ajudado por vários funcionários. Ele parecia estar machucado. Dona Maria se curvou para olhar de perto, seu olhar passando rapidamente por cada rosto preocupado ao redor. O homem começou a se levantar, e Roberto conseguiu reconhecer aquele rosto. Era o seu conhecido, um investidor que tinha traçado um caminho ambicioso e inevitavelmente entrado em atrito com as promessas que Roberto, assim como muitos outros, havia deixado de lado. É ele, disse Roberto, olhando para Ana com uma sensação confusa de dor e raiva. Ana não entendeu, mas viu como a expressão de Roberto mudou. Algo dentro dele parecia se agitar, um eco de decisões passadas querendo voltar à tona. Por que tinha que ser assim? O que esse momento significava para ele? Enquanto todos cercavam um homem caído, Roberto sentiu que seu coração começava a acelerar. Ele sabia que de alguma forma, estava ligado ao que estava prestes a acontecer. Algo precisava mudar e esse momento poderia ser a chave. E logo, ao som de murmúrios e dúvidas, uma pergunta incrédula surgiu em sua mente. E se essa festa não fosse sobre a celebração, mas sobre a redenção? Roberto olhou para Ana e no brilho de seus olhos, viu uma luz que iluminava o caminho pela frente. Ele precisava se decidir. Seria um espectador ou estaria disposto a mergulhar de cabeça nessa transformação? Vamos, Ana. Precisamos ajudar, disse ele, puxando-a para mais perto da confusão. A pequena menina olhou para ele, sua expressão tão séria quanto sempre havia sido espontânea, como se ela pudesse ler a alma dele. Com esse novo impulso de determinação, Roberto deu um passo à frente, pronto para enfrentar seu destino. Mas ao mesmo tempo, no fundo de seu ser, um pensamento ecoava. Será que ele realmente estava preparado para o que estava por vir? Roberto e Ana atravessaram a multidão, com os olhares fixos no homem caído, que agora tentava se restabelecer. Havia uma agitação no ar, uma mistura de curiosidade e preocupação que pairava como uma nuvem densa.
O que era apenas uma festa havia se transformado em um microcosmo de incertezas. Quando chegaram mais perto, Dona Maria já estava ao lado do homem, oferecendo um copo d'água e perguntando como ele estava. Roberto notou o olhar de alívio que passou pelo rosto do investidor conforme o líquido tocava seus lábios. Era uma cena estranha, a fragilidade de um homem que de tão poderoso parecia inalcançável, agora sendo amparado por uma mulher simples. Havia algo poético nesse contraste que o fazia refletir sobre as aparências e as verdadeiras prioridades da vida. Você se machucou, senhor? Perguntou Dona Maria, sua voz firme, mas cheia de empatia. O homem, ainda recuperando a compostura, respondeu com um gesto de agradecimento, seus olhos revelando um misto de gratidão e desespero. Roberto sentiu que, de certa forma, aquele instante era mais do que apenas um acidente. Era um chamado, um grito silencioso por mudança. Ana, com sua inocência, puxou a barra da camisa de Roberto. Ele vai ficar bem? Sua voz pequena destacou a grandeza da situação. Roberto olhou para ela e sorria, mas seu coração batia acelerado. Ele não sabia a resposta. Ninguém sabia. A multidão começou a se dispersar lentamente, mas Roberto permaneceu ali, como se estivesse ancorado àquele momento. Ele percebeu que precisava agir, que aquele momento poderia ser a oportunidade de confrontar seus próprios medos e arrependimentos. Ao mesmo tempo, uma voz na sua cabeça o questionava: e se ele não for o único a se machucar hoje? Eu vou falar com ele, disse Roberto, determinando-se. Ana o seguiu, e juntos se aproximaram do homem, agora cercado por alguns curiosos que murmuravam. Ele estava se levantando, mas seu olhar ainda carregava um peso quase palpável. Perdão, posso me juntar a você? Perguntou Roberto, a sinceridade transparecendo em sua voz. O investidor levantou os olhos de forma cautelosa, seu semblante se desfazendo lentamente, e Roberto continuou. Vejo que você se sentiu mal, posso ajudar em algo? O homem hesitou, mas uma expressão sutil de reconhecimento surgiu. Ele gesticulou para Roberto, indicando que sim. Tudo bem, só preciso de um momento de calma. O dia não foi exatamente como eu esperava, disse ele, forçando um sorriso. Às vezes o inesperado é o que nos faz repensar as coisas, respondeu Roberto, buscando estabelecer uma conexão. Era como se eles dois estivessem sintonizados em uma conversa não verbal, ambos refletindo sobre suas vidas. Ana, percebendo a seriedade do clima, pegou na mão de seu pai e disse: Senhor, você precisava de uma pausa, não é? A festa estava tão bonita, as palavras da pequena caíram como um bálsamo. O homem sorriu genuinamente, tocado pela simplicidade daquela criança. Aquela conexão, naquela fração de segundo, parecia ter o poder de transformar a situação. E assim a conversa fluiu mais naturalmente. Eles falaram não apenas sobre o que acontecerá, mas sobre sonhos, projetos e medos. À medida que Roberto falava, sentia uma mudança dentro de si. Ele sabia que ao se abrir para aquele homem, estava se abrindo para suas próprias feridas. Acredite, estavam ali expressões de uma nova era, uma lição universal de como até os momentos de queda podem levar a um novo começo. Mas logo, um grito quebrou o clima. Alguém na multidão apontava, e Roberto virou-se, percebendo que as pessoas estavam olhando para um novo acontecimento. Assim que a atenção se virou, algo gelou seu interior. À distância, uma figura familiar. Era alguém do seu passado, alguém que poderia fazer ou quebrar tudo que havia conquistado naquela noite. A construção de um novo caminho estava se moldando diante dele, mas a lembrança do passado parecia pronta para interferir. O que Roberto faria a seguir? A figura familiar se aproximava como uma sombra que se arrastava contra a luz. Roberto assentiu a si mesmo, tentando ignorar o frio na barriga que crescia a cada passo dela. Era Juliana, uma ex-colega de trabalho que um dia havia compartilhado risos e segredos, mas que também havia saído de sua vida de uma forma abrupta, como um parque em uma noite de tempestade. O peso das lembranças o assolou, lembrando das promessas que nunca foram cumpridas e das oportunidades perdidas. Roberto? A voz dela soou como um eco distante. Ele deu um passo à frente involuntariamente, os olhos dele se arregalando em choque. Ana, ao lado dele, segurava sua mão com força, percebendo a tensão no ar. Juliana, ele respondeu quase sem sentir, tentando lidar com a confusão que se formava dentro dele. O investidor ao seu lado notou a mudança na atmosfera e olhou entre eles, buscando entender o que se desenrolava. Ela parou diante dele, com um sorriso tímido que quase parecia um pedido de desculpas. Seus olhos, que antes eram cheios de expectativa, agora estavam carregados de arrependimento. Mas por trás desse olhar, havia algo mais, uma luz de esperança que Roberto não esperava. Eu não esperava te encontrar aqui, ela disse, desviando o olhar rapidamente para Ana. Sua filha? É a Ana, ele respondeu,
uma onda de orgulho e proteção surgindo enquanto observava a menina dar um passo à frente, sempre perplexa com os adultos em sua volta. Que lindinha! Juliana disse, curvando-se um pouco para olhar a criança. O gesto revelou um traço materno que Roberto reconheceu instantaneamente, um lembrete de como a vida era cheia de altos e baixos. O que você está fazendo aqui? Perguntou Roberto, decidindo enfrentar a realidade. Ele já não tinha medo de deixar suas emoções à mostra. A pressa de resolver a situação, a urgência de ter respostas. Juliana hesitou, e isso apenas aumentou a carga de tensão entre eles. O investidor à sua frente observou a cena com crescente interesse, cada vez mais imerso na dinâmica emocional que se desenrolava. Eu vim com meu irmão. Preciso de um novo começo e... Ela fez uma pausa, balanceando as palavras como se soubesse que cada uma delas carregava um peso. Resolvi buscar novas oportunidades. A incredulidade tomou conta de Roberto. Ele se lembrava de como ela mesma havia desdenhado da simplicidade de uma vida mais calma. O que havia mudado? E por que isso deixava seu coração tão apertado? E como você está? Ele finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. A dúvida em seu olhar era palpável, mesclada com o desejo de entender quem ela havia se tornado. Uma respiração profunda e mais um instante de hesitação, mas finalmente ela respondeu. Eu estou tentando, Roberto. A vida me fez repensar minhas prioridades. Como você? O que houve desde que tudo aconteceu? E com essa pergunta, o tempo pareceu parar. Uma brisa leve passou, levando consigo a pressão do momento. Ana continuava ali com seu olhar curioso e a inocência típica das crianças, como se estivesse prestes a entrar em uma história de contos de fadas, onde as pessoas resolvem suas diferenças e aprendem a sonhar novamente. Roberto olhou para a filha e em seguida para Juliana. Era um ponto de partida, um recomeço repentinamente à vista. Ele poderia se deter no passado e simplesmente deixar tudo como estava, ou poderia dar uma chance ao futuro. Veja, eu preciso te contar uma coisa. Começou, e as palavras do passado estavam prestes a vir à tona, carregadas de emoções e verdades não ditas. Mas apenas no instante seguinte, uma nova gritaria irrompeu da multidão. Agora a atenção estava voltando a eles, mas por um motivo diferente. Havia uma cena diferente acontecendo, outra revelação que poderia mudar o curso do que estavam prestes a viver. Uma nova oportunidade de resgate estava se desenrolando. O que Roberto faria agora, diante do que estava prestes a descobrir? A gritaria na multidão cresceu em intensidade, fazendo com que Roberto se virasse. No meio da agitação, três figuras estavam no centro das atenções: uma mulher idosa, um homem alto e magro e uma criança. O pânico em seus rostos contrariava a natureza festiva do evento. Meu Deus, o que aconteceu? A mulher idosa gritava, seus olhos arregalados enquanto olhava em volta. Roberto sentiu seu peito apertar. Algo estava errado. Ele se aproximou da cena, puxando Ana para mais perto de si. Juliana seguiu, seu rosto pálido e tenso. O que aconteceu? Roberto perguntou, agora receoso e preocupado. A menina! Exclamou o homem alto, apontando para uma das barracas. Ela está sumida. Uma onda de frio percorreu a espinha de Roberto. Instintivamente largou a mão de Ana e se dirigiu à barraca, onde a agitação era mais evidente. Assim que chegou ao local, viu um grupo de pessoas que cercavam uma área onde diversas barracas coloridas estavam erguidas. Roberto começou a abrir espaço entre a multidão. Ana! Gritou, a preocupação atiçando cada pulso do seu corpo. A multidão murmurava, e a confusão envolvia o ar como um manto pesado. Ele mal podia pensar. Juliana estava ali ao seu lado, e a expressão dela era de terror. Roberto, disse ela segurando seu braço. Ele podia sentir o medo virando um nó em seu estômago. Ele olhou para ela, um ciclo de emoções conflitantes. Naquele momento, tudo parecia convergir para a mesma pergunta em suas mentes. E se Ana estivesse em perigo? O que ele faria se não pudesse proteger sua filha? Roberto avistou uma pequena garotinha que não era Ana, mas o coração dele disparou ao vê-la chorando com emoção. Igual a filha, ela tinha um vestido florido e um laço no cabelo. Ele se lembrou de como Ana iria atrás dele, e a ideia de não encontrá-la o fez sentir vertigem. Estou indo verificar, Roberto disse, quase sem esperar resposta. Ele não podia se permitir hesitar. Ele conhecia a área e sabia onde poderiam estar as crianças. O parque era grande, mas o chiado dos brinquedos e o som de risadas poderiam se misturar a qualquer momento com o pânico da busca por uma criança perdida. Sua cabeça girava enquanto corria. O olhar de Juliana o seguia, e naquele momento, algo se desconstruiu entre eles. Entre os medos e a urgência, havia a possibilidade de uma nova conexão brotando,
um laço que os unia mais uma vez. Mas não havia tempo para pensar em qualquer coisa além da segurança de Ana. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele atravessava o parque em direção ao carrossel, onde as crianças costumavam se reunir. Ele gritou o nome de Ana novamente, cada sílaba uma súplica. Sua mente estava em um turbilhão. Lembranças dos momentos de alegria e das pequenas risadas que preenchiam a casa passaram como flashes em sua mente. Roberto chegou ao carrossel e avistou um grupo de crianças brincando, mas Ana não estava ali. Desesperado, virou-se. Ele precisava de ajuda. Olhou ao redor e avistou um segurança que estava se aproximando com uma expressão de preocupação. Estou procurando minha filha. Ela se perdeu. Roberto gritou em desespero. O segurança assentiu, e ele logo percebeu que não estava sozinho nesse desatino, que havia outros pais compartilhando a mesma angústia. E naquele instante, uma nova sensação tomou conta dele, a esperança. O que causara o desespero poderia também revelar a força que ele não sabia que possuía. Se havia algo que poderia ser salvado nesse dia, ele iria fazer de tudo para que isso se concretizasse. Mas o que as pessoas não perceberam ainda, pensou enquanto corria. A multidão continuava a gritar e a buscar respostas. O que aconteceria se o destino quisesse unir tudo isso de uma forma que ele jamais imaginava? Enquanto essas perguntas vagavam na mente dele, um braço pequeno agarrou sua mão. Quando ele se virou, ficou sem palavras. Era Ana com um olhar inocente e surpreendentemente calma, como se não houvesse perigo algum. E atrás dela, algo que poderia mudar tudo novamente. O que a menina poderia contar? Ana estava parada ali, olhando para Roberto com os olhos arregalados de inocência. Ao lado dela, uma garotinha de cabelos cacheados segurava um balão amarelado. Mas não era o balão que chamava a atenção de Roberto, e sim o brilho intenso nos olhos da filha, como se ela tivesse descoberto um segredo incrível. Pai! Ela exclamou, ao mesmo tempo em que se soltava do braço da garotinha. Olha o que eu encontrei. Roberto se agachou, sentindo as pernas fraquejarem enquanto sua adrenalina começava a ceder. O abraço que deu em Ana foi tão apertado que parecia querer desmanchar o medo acumulado em seu coração. Ela estava ali. Ela estava bem. Onde você esteve, minha filha? Perguntou sua voz tremendo enquanto as lágrimas ameaçavam brotar. Ele não se lembrou de ter respirado profundamente até aquele momento. Ana sorriu, um sorriso tão radiante que fez Roberto esquecer a aflição do instante anterior. Eu só fui até a barraca de algodão doce. Ela disse, como se não fosse nada demais. Mas eu voltei, pai. Eu sabia que você me encontraria. Nesse instante, a garotinha ao seu lado, que aparentava ter a mesma idade de Ana, olhou para Roberto com os olhos brilhantes como o sol da tarde. Eu a ajudei, disse a menina com um ar de orgulho. Eu coloquei o balão em cima da cabeça dela porque ela só queria me ver brincar. Roberto absorveu a cena, seu coração se enchia de gratidão. Não apenas pela presença de Ana, mas também pela conexão inesperada que surgiu entre as crianças. Em um momento de pânico havia nascido uma amizade. Ele olhou para a mãe da garotinha que estava ali ao fundo, um traço de sorridente rodando nos lábios, enquanto ela observava as amigas brincando. A mulher parecia aliviada, e Roberto não pôde deixar de sentir um profundo respeito por sua força materna. Muito obrigado, querida. Ele disse para a garotinha, abaixando-se para olhar nos seus olhos. Você a salvou quando eu não pude. Os olhares se encontraram, e por um breve instante, tudo no mundo de Roberto fez sentido. Juliana, que havia permanecido alguns passos atrás, aproximou-se com um semblante de alívio infinito. Ao ver Ana, seu rosto iluminou-se. Ana! Gritou, e a menina se virou para ela, correndo para os braços da mãe. Roberto sentiu um misto de alívio e um novo tipo de conexão entre eles. Aquele pânico inesperado havia trazido à tona um desejo de proteção, mas também um laço que parecia mais forte. Mas algo ainda o inquietava. Por que Ana tinha saído sozinha? Ele precisava entender o que realmente aconteceu. Levantou-se e olhou para a garotinha, que ainda segurava o balão. O que mais você viu enquanto estava com a Ana? Perguntou, o coração batendo rápido. A resposta que ele não estava preparado para ouvir fez sua respiração falhar novamente. Tinha um homem na barraca. Ele estava olhando para a gente. Parecia estranho. Roberto sentiu um frio na espinha. Aquele detalhe, como um prato quebrado, se espatifou em sua mente. Ele olhou para Juliana, que agora estava respaldada por uma nova preocupação estampada no rosto. O homem, você viu o que ele fez? Perguntou Roberto, a intensidade da situação começando a se desdobrar. Ana olhou para o pai, um pouco assustada. Ele só estava lá, esperando. Um nó se formou no estômago de Roberto. Uma pergunta se erguia. Quem era esse homem? O que ele realmente queria?
Enquanto a multidão que voltava ao normal ao redor, Roberto começou a se preocupar mais do que nunca. O que ou quem estava escondido à espreita naquele parque familiar? E principalmente, Ana estava segura ao seu lado. Os olhos de Roberto se encheram de determinação. Ele precisava descobrir. Aquela jornada estava longe de terminar. O olhar de Roberto se intensificou, como se cada detalhe ao seu redor se tornasse mais vívido. Ele sentia um chamado crescente para agir, para proteger. Ana estava aqui, mas o disfarce do normal agora parecia ameaçador. Ele percebeu que o parque, antes um lugar de alegria, se tornará um labirinto de incertezas e preocupação. Ana, querida, você se lembrou de como chegou até a barraca? Ele perguntou, tentando manter a calma na voz. Eu fui correndo, pai. Ana respondeu, fazendo gestos com as mãos, enquanto o balão amarelo balançava alegremente. Vi um monte de coisas legais. Mas não pude ficar muito tempo, pois vi você me chamando. Mas é claro, o que era divertido em um momento se transformou em um quebra-cabeça que ele precisava montar. Ele se lembrou de como, na correria do dia a dia, acabava ignorando as pequenas coisas. Agora, aquelas pequenas coisas se tornavam a chave para entender esse mistério. O homem, ele disse lentamente. O que você sentiu quando viu ele? Ele te assustou? Ana franziu a testa confusa, como se tentasse desvendar um enigma. Eu não sei, pai. Ele só parecia curioso. A palavra curioso ecoou na mente de Roberto, misturando-se com uma inquietação crescente. A curiosidade poderia ser inofensiva, mas também poderia ser perigosa. Ele olhou novamente para a garotinha de cabelo cacheado. Você viu qual era a cara dele? Ele perguntou à menina que havia ajudado Ana. Era estranha, ela respondeu, os olhos arregalados. Ele tinha um chapéu grande e olhava muito pra gente. A frustração começou a se acumular em Roberto. E se esse homem estivesse rondando não apenas Ana, mas outras crianças? Ele não podia simplesmente ir embora sem fazer nada. A segurança da sua filha era prioridade, e a de outras crianças também. Juliana, precisamos falar com a segurança do parque. Precisamos relatar isso, ele disse, sua voz firme, já se afastando lentamente, puxando Ana pela mão, enquanto a garotinha seguia ao lado. Juliana assentiu, concordando com a seriedade. O alívio em seu rosto se mesclou à preocupação. Sabia que Roberto não estava exagerando. Um pai sempre percebe os perigos que estão às espreitas. Mas, enquanto caminhavam, a ansiedade de Roberto disparou. O homem ainda estava ali, a sensação de que poderia estar observando-os era quase palpável. O que queria? Mais uma vez a pergunta girava em sua mente como um furacão. Ana, você prefere ir embora ou ficar aqui com a gente? Juliana perguntou, oferecendo um sorriso reconfortante. Eu quero ficar, mamãe. Quero ver a roda gigante. Respondeu Ana com entusiasmo inocente, mas Roberto sentiu um nó apertar ainda mais seu coração. Ele olhou para seus dois amores. Ana irradiava alegria mesmo diante do mistério. Era como um sol em meio a nuvens sombrias. Ele precisava ser forte por ela, por Juliana, por todas as crianças. Ao chegarem ao portão de entrada do parque, Roberto avistou um grupo de seguranças conversando. Ele ergueu a mão, chamando a atenção de um deles, enquanto a adrenalina começava a agitar seu corpo novamente. Um homem estranho está rondando o parque. Estamos preocupados com as crianças. Ele declarou, a urgência em sua voz deixando claro que não falava apenas como pai, mas como um defensor. Seguranças rapidamente mudaram o semblante, o jogo de diversão se transformando em um chamado à ação. Roberto sentiu um sorriso involuntário se formar no canto dos lábios, mesmo em meio à preocupação. Ele não estava sozinho. Mas naquela mesma hora, uma sombra cruzou a sua visão. Era o homem. Ele estava ali, parado à distância, observando. O coração de Roberto disparou. O jogo havia mudado. Julie, ele está ali. Roberto sussurrou, apontando sutilmente. Os olhos de Juliana se arregalaram, e o pânico rapidamente tomou conta de seu rosto. O que o homem realmente queria, e até onde ele iria para obtê-lo? E mais importante, estavam todos seguros? Essa pergunta ficou ressoando no ar como um eco sombrio de algo que poderia se desdobrar a qualquer momento. O que aquela tarde, que começaria com sorrisos despreocupados, se tornaria? A verdade estava prestes a ser revelada, mas o que eles nunca poderiam imaginar aconteceria. Enquanto Roberto e Juliana se dirigiam aos seguranças, a tensão pairava no ar como uma nuvem pesada. As risadas inocentes do parque agora soavam distantes e quase irônicas, em comparação com a gravidade do momento. O homem de chapéu estava parado a alguns metros, e Roberto sentiu seu coração disparar. Ele não sabia o que aquele estranho queria, mas uma certeza se formava em sua mente. Ele precisava proteger Ana a qualquer custo. Fique perto de mim,
Ana, Roberto disse, segurando a mão da filha com firmeza. Ela olhou para ele, os olhos largos, mas não havia medo. Apenas confiança. Juliana, ao seu lado, respirou fundo, determinado a não deixar a preocupação dominá-la. Ao chegar aos seguranças, Roberto disparou. Um homem estranho está rondando o parque, e estou preocupado com a segurança das crianças. Os seguranças logo pareceram perceber a seriedade de sua fala. Um deles assentiu e começou a se mover, chamando seus colegas para uma ação concertada. Roberto observou enquanto eles se dirigiam para a direção do homem, que agora parecia menos confiante. O alívio misturado à adrenalina percorria suas veias, fazendo seu coração acelerar. Ele tinha agido e, de alguma forma, isso fortalecia. Você viu o que aconteceu com minha filha? Ele questionou, buscando reforçar a importância da proteção. Não ia recuar até estar certo de que Ana e todas as crianças estivessem a salvo. Juliana virou-se para Ana, que observava atentamente a movimentação dos seguranças. Está tudo bem, querida? Perguntou, tentando tranquilizá-la. Sim, mamãe. Eu estou bem, respondeu Ana, pulando levemente enquanto segurava o balão, inocente demais para perceber a gravidade da situação. Mas Roberto não estava em paz. Viu outro segurança se aproximar do homem, suas feições revelando que ele estava parcialmente preparado para lidar com a situação. E ali, em meio ao nervosismo, lembrou-se de como, em seu mundo priorizando o dinheiro, havia se distanciado do que realmente importava, a proteção da sua família e a comunidade ao seu redor. Seguranças se aproximaram do homem, interpelando-o. Roberto sentiu o impulso de se juntar a eles, mas sabia que precisava manter Ana ao seu lado. Fique perto de mim, sempre sussurrou para a menina, que olhou para ele, o rosto iluminado. Ana parecia estranhamente confortável em meio ao caos. O que era desespero para muitos, para ela era uma aventura. Roberto se lembrou de como sua filha tinha essa capacidade de ver a luz mesmo nos momentos mais sombrios. Quando um dos guardas se dirigiu ao homem, Roberto percebeu que ele não mostrava sinais de resistência. Seu olhar era distante, como se estivesse mais curioso do que ameaçador. Ele ouviu um dos seguranças questionar sobre sua presença no parque, e Roberto viu a expressão do homem mudar para um travo de incerteza. Eu só queria ver crianças, murmurou o homem, sua voz tremendo enquanto olhava ao redor. O que você quer dizer com isso? O segurança interrompeu, e a tensão aumentava. Roberto observou a cena se desenrolar e se lembrou do que tinha aprendido ao longo da festa. Era a hora de confrontar seus medos. Sabia que as palavras poderiam ser mais poderosas do que ataques. Resolveu se aproximar. O que você está fazendo aqui? Perguntou com firmeza, mas ao mesmo tempo, sua voz soou mais como uma súplica. O homem olhou para Roberto, e naquele momento ele viu algo que não esperava. Desespero. Nos olhos daquele estranho, havia uma tristeza profunda. Uma necessidade não apenas de atenção, mas de ajuda. Eu perdi meu caminho. Não queria causar problemas, por favor, disse o homem, a voz encolhendo. Roberto hesitou. A vulnerabilidade que emana dele o fez repensar a situação. Ao olhar para Ana, sentiu que aquela poderia ser uma chance de mostrar a ela que até mesmo os estranhos podem ter segredos e lutas que muitos não conseguem entender. Ele então decidiu dar um passo à frente. Todos nós temos nossas batalhas, começou Roberto, ajudando a aliviar a pressão no ambiente. O homem olhou para ele, surpreso. Ninguém entende, o homem sussurrou, como se estivesse se referindo a um doloroso passado. Eu entendo. Mas temos que cuidar uns dos outros, especialmente as crianças. Roberto sentiu a determinação em seu peito. Se você está perdido, posso ajudar. E assim, naquele instante, a tensão começou a se desvanecer. As pessoas ao redor começaram a ouvir o que estava acontecendo, e em vez de medo, algo novo começou a brotar, empatia. O homem de chapéu, aquele que parecia uma preocupação, agora estava sendo visto como alguém que precisava de um novo caminho. Juliana se juntou a Roberto, segurando a mão de Ana com força. Às vezes todos precisamos de um recomeço, disse ela suavemente ao homem. Ele fez uma pausa e com lágrimas nos olhos murmurou, eu não sei como chegar lá. A vida me derrubou. Então vamos levantá-lo juntos, sugeriu Roberto, lembrando-se de que todo avanço na vida começa com uma pequena conexão. Ali, no meio daquela confusão, um ciclo se completou. A festa, que tinha começado com glamour, se tornará um cenário de transformação, onde as vidas que antes eram tão diferentes agora se entrelaçavam em uma nova compreensão. Ana, observando a cena, sorriu para o pai. O olhar dela refletia puro orgulho pelo que ele tinha feito. E nisso Roberto percebeu que o trabalho ainda não estava acabado, mas ele não precisava mais enfrentar isso sozinho. Às vezes,
A verdadeira riqueza está nas relações que cultivamos e em como conseguimos ser instrumentos de mudança na vida uns dos outros. A direção do parque que outrora fora um território desconhecido agora se tornava um caminho aberto para novas possibilidades. Roberto sentiu-se mais leve, mais próximo do homem que antes parecia ser uma sombra. Era um novo começo, e a música da vida que ressoava era mais clara do que nunca. Vamos todos juntos, finalizou Roberto, enquanto caminhava lado a lado com Juliana, Ana e o homem. A jornada apenas começava, mas agora ele sabia que seria repleta de esperança e reconexão. A luz começou a brilhar novamente no parque, e entre os risos e as conversas, Roberto percebeu que havia reencontrado não apenas sua filha, mas uma nova visão de vida. E você? Está pronto para dançar com a vida e se permitir a transformação? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora, isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens assim. Comente suas reações e sentimentos sobre este final, sua opinião é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa apoiar o nosso trabalho e juntos faremos a diferença.